Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 8 de maio, quarta-feira, decisão da política monetária aqui no Brasil. Vamos entender o que pode vir a trazer aí a decisão da política monetária, o nosso querido Copom, que através de Roberto Campos Neto vai dar a sua palhinha, né, após a decisão, vai dar o seu discurso, para a gente vai entender como foi baseada a decisão do comitê para hoje, tá? A expectativa que era de redução de 50 pontos base, né? O pessoal já começa a olhar para 25, então vamos entender o que pode vir a acontecer, beleza? Bom, antes de mais nada, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e idealizador aqui do canal. Caso você ainda não tenha conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link com uma abertura de conta, não paga nada, assim que aparecer na minha base de clientes eu entrarei em contato contigo para a gente poder fazer uma reunião e eu entender seus objetivos e assim formatar a melhor estratégia de investimentos para você, beleza? Bom, e caso você já tenha conta, mas ainda não está tendo assessoria e tudo, é só também fazer ali a troca de assessor. Então entre em contato comigo que a gente conversa. Eu posso te explicar rapidamente como se faz isso, beleza? Bom, mas isso somente se você não estiver sendo atendido, tá bom? Se estiver sendo atendido, tá tudo certo e segue o barco. Bom, agora vamos seguir aqui porque nós temos hoje, né, uma decisão da política monetária aqui no Brasil. Né? Ontem nós tivemos lá nos Estados Unidos a fala de alguns Fed Boys, né? Vou já botar aqui a telinha para vocês que a gente não vai perder tanto tempo assim. Nós tivemos a fala de alguns Fed Boys, o Cash Harry em específico, né? Então, mais um Fed Boy ali, que nesse ano ele não vota, mas é uma figura bem importante ali no comitê, tá? Ali no Fed, vamos botar assim. Que ele mencionou o seguinte: reforçou a fala de Jeremy Powell. A inflação nos Estados Unidos, para ser controlada, a gente vai precisar ter a taxa de juros alta por mais tempo. Então, ele cortou, basicamente, também a questão de subir taxa de juros lá nos Estados Unidos. Isso aí está fora do radar do Fed, subir mais a taxa de juros. Porém, também não está tão assim no radar o corte da taxa de juros. Então, eles precisam ter uma manutenção porque a economia continua forte e o mercado de trabalho, mesmo com a questão dos postos de trabalho, que veio 175 mil, bem abaixo do esperado no último payroll, o mercado de trabalho continua forte, continua resiliente. O consumo das famílias continua alto. Então, isso é um fator que, para eles, ainda é meio nebuloso, né? Porque estão com a taxa de juros que, para eles, está em medida restritiva e o mercado continua crescendo, certo? Então, a preocupação é de baixar taxa de juros cedo demais. Agora, a questão é o time da baixa da taxa de juros. Isso não caiu muito bem para os investidores norte-americanos, então acabou fazendo com que as bolsas fechassem somente numa estabilidade ontem. Hoje nós temos ali também as bolsas norte-americanas tentando, na abertura, né, sinalizando uma abertura neutra, né, basicamente todo mundo ali no 0 a 0, né, levemente negativo Nasdaq, 0 a 0 S&P, levemente positivo Dow Jones, ou seja, sem uma direção única, muito pautado em cima dos resultados que estão vindo, certo? Bom, olhando para a Europa majoritariamente no campo positivo, né, tem um viés de baixa de corte de juros também, de baixa de corte de juros, ó, de corte de juros pelo BCE. Os balanços lá das empresas estão vindo bem, né? Estão vindo bons balanços, então está mostrando um crescimento. E aí o mercado não é bobo, né? Os investidores não são bobos, eles vão lá e tomam um pouco mais de empresas, tá? A Ásia e a Oceania fechou sem uma direção única, né? Somente duas bolsas fechando no campo positivo, né? Austrália e Coreia fechando ali no positivo, o restante ali em realização, tá bom? Bom, agora vamos pegar aqui, nem abri o Profit, ó. Vamos pegar o Profit que a gente vai falar diretamente aqui do nosso Ibovão da Massa. Petróleo ontem deu uma recuada, hoje ainda continua recuando, né? Continua recuando. Mas mesmo com o recuo do petróleo, nós tivemos aí o Ibovão da Massa subindo 0,58%, muito pautado em cima de Petrobras, né? E a nossa querida Vale, certo? Eu sempre olho ali para o outro lado porque
Tá ao contrário, né? Depois eu vou ajustar isso aqui. Vale subindo ali 0,62, mesmo com a questão lá de Mariana, ainda tendo esse imbróglio todo, mas os resultados estão bons. Vale subindo 0,62. Nós tivemos Petrobras, cadê nossa querida Petro? Subindo 1,22%, porque com o alívio dos DIs, né, da curva de juros, isso acabou afetando algumas empresas que se beneficiam muito com essa baixa da taxa de juros, né, com esse alívio ali da taxa. Então, Vale também acaba se beneficiando porque acaba fazendo com que as commodities venham a se valorizar, tá? Nós tivemos o setor financeiro um pouco misto, né? Nós tivemos Itaúzão da Massa subindo 2%, seu balanço foi fenomenal, né? Nós tivemos Bradescão da Massa ali basicamente no 0 a 0, Banco do Brasil e Santander caindo aí, né? Banco do Brasil caindo 0,32%, Santander 0,34%, tá? Alguns dos impactos que a galera começa a olhar está ali na questão do problema, né, que acontece hoje, que assola Rio Grande do Sul, né? Então, as lavouras, muita gente, tem muitas empresas ali no Rio Grande do Sul. A gente tem aí basicamente o sul do país em 2021, né, que foi o último dado que eu busquei ali, participava basicamente na malha de crédito no sistema de crédito do Brasil, na casa de 17%, né? Então, é muito pesado, né? E a gente tem ali o Rio Grande do Sul impactando na casa de uns 7% ali, 6% do PIB do Brasil. Então, tem uma preocupação que envolve essa questão do Rio Grande do Sul, não somente pela questão fiscal, tá? Que o fiscal também ontem, muita gente estava preocupado com a questão da ajuda do governo, lá que poderia vir a atrapalhar, aumentar o gasto e não somente rebalancear, redirecionar as despesas, né? Tirar um pouco daqui e jogar lá para o sul, ao invés de fazer novas dívidas, tá? Porque o governo já está com uma dívida muito alta. Aí esses são os problemas, quando a gente tem muita dívida e quando acontece um fator inesperado, que foi muito ruim isso, né? Lamentável que está acontecendo e que as famílias lá no sul estão passando, né? Aí agora você precisa ter dinheiro para poder resolver uma questão que é emergencial e está em estado de calamidade, né, lá, né? Então, essa preocupação, muitos ficaram preocupados como ficaria lá o fiscal, que aí afetaria a redução da taxa de juros. Como eu aumento minha dívida, né, agora, e reduzo mais ainda a taxa de juros. Então, é por isso que muita gente está olhando hoje para a decisão do Copom para 0,25 e não 0,50, tá? Então tem esse imbróglio aí. Mas no final do dia, já a casa, né, a Câmara, o Congresso já mencionou que a ajuda ao Sul vai ser dado sem ferir as questões da LDO, tá? Das questões do orçamento. Então, tá tudo certinho. A bolsa subiu, né? Os investidores gostaram da postura, estão com viés positivo, bolsa voltando ali, né? O nosso pavão da massa voltando para os 129 mil pontos e mantendo ali aquela lateralização. Não olhem isso aqui, né? Deixa eu até tirar aqui. Não olhem para esse fator aqui, ó, como agora é um bull market, né? Nós tivemos aí uma alta de 4%. Não é nada. Só voltamos para a indecisão que sempre está. Beleza? Então, tem uma preocupação que é muito maior do que essa, envolve a troca do comando do Banco Central, né? O medo hoje, a incerteza que se tem hoje é que quem vai assumir o Banco Central seja um pouco mais dovish no momento que não pode ser tão dovish assim. Dovish que a gente fala é pombo, né? Um Banco Central mais amigável. A gente precisa de um Banco Central fazendo a política monetária da forma correta e não da forma como gostaríamos que fizesse, tá? O que gostaríamos que fizesse, que eu falo, é o Brasil como um todo, que todo mundo fala, tem que ter taxa de juros baixa. Se botar a taxa de juros baixa, vai ter inflação, não tem para onde correr. Um outro problema que impacta muito na questão da decisão hoje da política monetária é justamente o problema lá do Rio Grande do Sul. Nós temos praticamente 70% da produção de arroz, né, do Brasil vindo do Sul. E muitos começaram a colheita, muitos produtores já colheram e tudo está lá reservado o produto,
só que não consegue escoar, não consegue sair, porque pontes caíram, estradas estão danificadas, então isso pode vir a afetar o preço da commodity, né? O governo já sinalizou que para até 90 dias teria aí uma abertura para importação de arroz e feijão, né? O sindicato lá no Sul já mencionou que tem fôlego para sustentar a demanda do país por 90 dias, mas fica aquela questão, né? Como tem uma baixa oferta, pode vir a ter uma baixa oferta do produto, automaticamente o que vai acontecer para o mercado não ficar desabastecido, os mercados, né, tendem a aumentar ali o preço e tendem a aumentar o custo, né? Até porque hoje muitos caminhoneiros, agora tem poucos caminhoneiros podendo fazer esse frete, então acaba ficando muito mais caro, né? Então isso pode vir a afetar o mercado. Então você tem que subir um pouco mais para poder baixar a demanda, porque se estiver barato, muita gente pode achar que vai faltar, vai para o supermercado e comprar para se estocar e deixar outras famílias sem o produto, certo? Então, com essa preocupação de alta, de baixa oferta e que pode afetar na inflação, fica para o Banco Central a decisão de se baixa o 0,50, né, 50 pontos base, ou baixa o 25 pontos base. Porque agora nós temos um fator inflacionário aí, dois fatores inflacionários que tínhamos, que uma era a questão de não obedecer à despesa e a outra é que é um fator que já vai acontecer devido aos produtos que o sul do país produz e produz com muita força para o Brasil, tá? Que impacta diretamente na cesta básica. Então, essas são as preocupações que envolvem ali a discussão hoje da decisão da política monetária. Uma decisão que não seja unânime, né, entre os participantes do comitê, isso pode gerar um estresse no mercado. Então, você que tem suas ações, o que eu posso falar para vocês é a viagem pode ficar um pouco mais turbulenta, porque nós podemos ter a ponta longa da curva de juros, né? Aqui a parte de 10 anos, de 30 anos, isso pode vir a ter, na verdade, 10 anos, tá? Estou falando aqui, mas botei a questão dos Estados Unidos. A ponta de 10 anos ali, de 10, 15 anos, isso pode gerar um estresse e elevar um pouco mais a curva. O que vai acontecer? Vão reprecificar seus valuations e a gente pode ter aí uma turbulênciazinha voltando até mesmo para uma bolsa batendo nos 130 e depois recuando aqui para os 125 novamente. Não seria nenhuma surpresa. Ah, Vini, então é isso que vai acontecer? Não estou falando que é o que vai acontecer. É o que pode vir a acontecer, tá? Fatos e dados sempre, beleza? Nossa querida Doleta, voltando ali para baixa, ali mais próximo dos R$ 5 do que dos 5,10. Então, isso já também despressuriza um pouco mais a questão inflacionária, porque quando o dólar tá alto, a gente tem uma pressão inflacionária maior, então o dólar fica um pouco mais calmo. Se perder os R$ 5, pode voltar aqui novamente para essa congestãozinha aqui, né? Dos R$ 4,97 e R$ 5, ou então R$ 4,90 e 5, né? E R$ 5. Pode voltar para essa congestão aqui. Mas hoje o mercado testou o antigo suporte, a antiga resistência como suporte. Vamos ver se isso ainda continua, se o suporte aqui vai ser forte, tá? Então o dólar ficou ali 0,02% de queda, de alta, ou seja, basicamente no 0 a 0. Show? Bom, vamos para a agenda do dia, entender o que traz hoje. Opa, mês atual, o país já está todo mundo aqui, os impactos. Boa. Bom, vamos para quarta-feira, que é o dia de hoje. Nós temos hoje aqui vendas no varejo aqui no Brasil, produção de autoveículos, variação de estoque, variação de estoque de gasolina e de petróleo lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, provavelmente vai entrar com uma compra de 3,3 milhões de barris, né, para poder repor a reserva estratégica do país. O petróleo, ontem, que acabou ficando no campo negativo, ele acabou tendo essa oscilação até mesmo pela questão do impasse que está sendo gerado ali da trégua no Oriente Médio, tá? Então, isso aqui hoje, mediante a variação de estoque de petróleo que vier lá dos Estados Unidos, isso pode mexer com o valor a cotação da commodity, tá? Hoje nós temos mais Fed Boss falando, né? Jefferson vai falar, Collins vai falar, também meio-dia e 45.
é importante a gente entender o que eles vão trazer, se vão vir com essa mesma batida de que taxa de juros vai ficar alta por mais tempo, porque precisa controlar ali a inflação. Ontem, Cachahari falou que sobre os juros neutros está entre 2 e 2,5 já, né, para botar ali uma neutralidade dos juros. Show? E a cereja do bolo que todo mundo vai esperar, como com uma agenda muito vazia lá fora, todo mundo vai olhar para a decisão da taxa de juros aqui no Brasil, tá? Então nós temos aí uma expectativa de ceder agora 0,25, né? Ou seja, sair de 10,75 para 10,50 e não mais para 10,25, tá? Essa é a expectativa. O guidance inicial era que teríamos um corte agora em maio de 0,50 e os próximos cortes seriam 0,25. Mas com as questões que está acontecendo no Sul e com toda os impactos, né, as preocupações que a galera tinha com o fiscal, e ainda tem um pouco com o fiscal, foi reduzida a expectativa do mercado para 0,25. Ou seja, se cortar 0,50, o mercado na quinta-feira pode se movimentar. Show? Então, forte abraço, pessoal. Esse é o Giro de Mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Para a galera do Rio Grande do Sul, fica aqui as minhas condolências, né? Então fica a minha preocupação, né, com a galera lá do Sul. Então minhas orações também, vibrando positivamente lá para vocês, né? E a galera que pode ajudar, vamos ajudar lá o Rio Grande do Sul. Tem várias instituições que estão fazendo aí suas arrecadações e é importante aí a gente conseguir ajudar o povo que está lá sofrendo, beleza? Então, forte abraço e até sexta-feira com mais Giro do Mercado aqui para vocês. Valeu!